Boa tarde. Antes de mais, nós vamos agora começar o debate. Bom, são 5 pessoas e temos mais ou menos 1 hora, um bocadinho menos para debate, para que depois haja também tempo para passar, para haver tempo para fazerem perguntas. O que eu ia propor era quem tem intervenções iniciais que não ultrapassem os 5 minutos, para ser possível, ao máximo, esta gestão de conseguirmos também aqui conversar um bocadinho e debater o tema. Há uma pergunta geral que eu acho que, partindo da conclusão principal do estudo, me parece a mim que se impõe, que é, concluindo que Portugal precisa de mais imigrantes, portanto, mais entradas do que saídas, e a um nível que, se considerarmos os mais 47 mil para garantir a sustentabilidade da população até 2060, é um número que já está muito distante do saldo negativo que nós temos atualmente. Portanto, partindo deste ponto, a minha pergunta é como? Como é que se assegura, primeiro, que Portugal é um país atrativo e que consegue assegurar a entrada de imigrantes, a entrada de população estrangeira, ao mesmo tempo o regresso de portugueses. Portanto, primeiro, como é que se assegura isto, em termos económicos e não só, e também, ao mesmo tempo, que impactos é que isto tem? Socialmente, culturalmente, se são impactos que se possam, em algum momento, considerar alguns negativos, se não lhes for dar a resposta certa ou não. Dr. António Vitorino, começaria por si e perguntava exatamente como é que isto é possível e se é possível. Não sei. A resposta é não sei. Muito obrigado pelo convite. Deixa-me dizer uma coisa que, normalmente nestas intervenções, as coisas simpáticas dizem-se à cabeça e depois a seguir dizem-se as desagradáveis. Eu prefiro inverter a ordem e começo já pelas desagradáveis. Eu não gosto da expressão imigração de substituição e não a uso. Receio que seja uma expressão ambígua, que tem que ser usada com pinças, porque quer dizer coisas diferentes consoante os públicos destinatários. Nós aqui podemos estar confortáveis, eu percebo que os demógrafos tenham uma ideia muito clara do que é uma imigração de substituição. Provavelmente, se nós formos à França falarmos com a comunidade imigrante portuguesa em França, eles acham que a imigração de substituição são os marroquinos que, entretanto, os estão a substituir como novos imigrantes. Portanto, eu não uso essa expressão. E não gostaria de deixar nenhuma ambiguidade sobre essa matéria, porque como os autores sublinham, agora vem a parte agradável ao João Peixoto, como os autores sublinham e bem, a questão da substituição não é uma panaceia para resolver o problema com que os próprios demógrafos se colocam, que é o problema do envelhecimento da população. Há um conjunto de fatores, desde logo as políticas de fecundidade, acho que não se devem dar como casos perdidos, sobretudo se estamos a falar num horizonte de 2060. Políticas de fecundidade não produzem resultados em curtos espaços de tempo. Mas, num período de tempo de 45 anos, a questão da fecundidade é uma questão política central e não pode ser ignorada. A questão da evolução do mercado de trabalho também, enfim, sobre os cenários económicos não me vou pronunciar, porque eu acho que, como diz o Miguel Beleza, é muito arriscado fazer previsões económicas e se tiverem que fazer previsões económicas, então que façam muitas, porque alguma há de acertar. Mas, na realidade, eu acho que é muito arriscado, do ponto de vista do debate público, reduzir esta discussão a uma discussão economicista. Eu fui vítima, enquanto responsável, de um relatório que no ano 2000 o Departamento da População da ONU publicou, já lá vão 17 anos, que previa que a Europa, para manter o índice de população ativa ao nível de 95, precisava de dezenas de milhões de imigrantes. Isso fez um mal à política de imigração que ninguém pode imaginar. Porque quando esses grandes números são utilizados, isso gera uma reação de grande intranquilidade junto dos destinatários. E, portanto, o que eu prefiro dizer, e, portanto, aqui tento responder um bocadinho à sua pergunta, e com isto me calo, é que acho que no meio desta impermanência toda, previsões económicas difíceis de fazer, a alteração da natureza do trabalho, o que é possível dizer com certeza é que a pressão migratória vai manter-se, embora não será forçosamente uma pressão migratória igual àquela que nós conhecemos no passado, e, portanto, provavelmente nós não voltaremos a conhecer a pressão migratória do passado. Isto é, a ideia de que devemos voltar aos saldos migratórios pela atratividade de há 10 anos
Não creio que seja isso. O que os dados mostram é que cada vez mais a pressão sul-norte diminui e o que é verdadeiramente o grosso da coluna dos fluxos migratórios hoje é sul-sul. E, portanto, não creio que o norte vá voltar a ser tão atrativo, Portugal incluído. A segunda nota é, eu não creio, sinceramente, que nós possamos contar com a imigração para uma reposição de um saldo de crescimento da população, ou sequer de manutenção. Portanto, haverá sempre diminuição da população. Podemos atenuar, não podemos resolver. E a terceira questão é que, a meu entender, o problema fundamental é que é preciso entrar com uma quarta variável, que é a capacidade de absorção, a capacidade de integração. E a capacidade de integração não é só o mercado de trabalho, não é só oportunidades de trabalho, é sobretudo qual é a capacidade que uma sociedade de acolhimento tem para poder acolher com dignidade aqueles que a procuram, sem pôr em causa valores fundamentais da coesão e da solidariedade dessa sociedade de acolhimento. E por isso não há um número mágico, não há uma solução mágica, é um processo contínuo, onde aqueles como eu que acham que devemos fazer um proselitismo e uma advocacia de uma política de admissão inteligente, eu depois poderei explicar o que é que isto pode querer dizer, mas uma política de admissão inteligente tem que ter em linha de conta que não podem continuar a ignorar alguns dos aspectos negativos que a migração traz consigo e que provoca a rejeição dos destinatários. Não é a fantasia de que vêm ocupar os nossos empregos, mas, por exemplo, nós temos que reconhecer que fluxos migratórios significativos exercem uma pressão no sentido da baixa do índice dos salários. E não adianta defender que a imigração é boa porque é boa, quando na realidade nós não formos capazes de também abordar aquilo que são os aspectos negativos da imigração e que são fundamentais para podermos tranquilizar as populações dos países de destino e podermos ter um acolhimento mais bem sucedido. Professora Cátia Batista, eu perguntava-lhe, no fundo, primeiro se concorda com esta última ideia e regressando um bocadinho atrás, o que é que de facto é possível e se é possível tornar o país de facto mais atrativo para estes níveis de imigração. Muito obrigada, antes de mais, pelo convite. É um privilégio estar aqui, participar desta discussão e trazer o contributo de uma instituição diferente, porque eu sou professora na Universidade Nova, portanto não fazia parte aqui do grupo de estudo, mas venho juntar-me e venho, no fundo, a dar a minha palavra de louvor ao estudo, porque acho que é um contributo muito importante e que vem um bocadinho no seguimento de estudos que já foram feitos, também pela nossa equipa Portugal e para a Europa em geral, em que se demonstra que, de facto, o influxo de imigrantes pode contribuir positivamente, ainda que de uma forma modesta, que não vai reduzir as tendências que vemos na segurança social, por exemplo, mas, por exemplo, ao nível da produtividade, e aqui discordando ligeiramente com a intervenção do Dr. António Vitorino, nós temos evidência, não só para Portugal e para a Europa, mas também, por exemplo, nos Estados Unidos, de que o influxo de imigrantes, mesmo não qualificados, aumenta muitas vezes a produtividade de outros trabalhadores da economia. Quem perde, como intuiu, são os imigrantes que já lá estão. Mas, de facto, para muitos dos nacionais, há um benefício de facto, em termos até de salários, quando vêm novos imigrantes para esta economia. Portanto, isto não é uma questão assente, mas é algo que eu acho que pode ser debatido, não é um ponto assente. Depois, o meu contributo essencial aqui para esta discussão, e no seguimento das perguntas que colocou, é a questão da integração, que também mencionou. Aqui, no fundo, nós temos este indicador, um IPEX, que diz que somos fantásticos, não é? Estamos no segundo lugar do ranking. Isto é excelente. Eu acho que é motivo de orgulho para o nosso país termos políticas de imigração bem desenhadas e que são, de facto, exemplares, de alguma forma. No entanto, a minha chamada de atenção aqui é para a questão da integração de facto, na prática. Como é que os nossos imigrantes vivem esta integração que no papel parece ser de facto exemplar, mas como é que ela está a acontecer? Isto é muito importante. É importante porque nós sabemos que, na realidade, os imigrantes no nosso mercado de trabalho estão muitas vezes subempregados, estão muitas vezes com vínculos laborais que não existem de facto, ou que legalmente não existem, estão muito sujeitos à volatilidade e, portanto, há aqui um conjunto de questões importantes que eu julgo que são muito importantes se queremos pensar em atrair novos migrantes. Por outro lado, temos também um ponto que eu acho que é muito importante, que é o do reconhecimento das qualificações que estes imigrantes trazem. Porque um dos nossos estudos recentes, por exemplo, demonstra que não é só o facto de nós perdermos o capital humano, que na nossa economia
não é assim tão abundante, perdemos o capital humano dos imigrantes que vêm. O problema é que isto também distorce incentivos para atrair mais imigrantes qualificados. Se os imigrantes sabem que em Portugal nós recebemos pessoas cujo capital humano nós não utilizamos, o que acontece é que as pessoas mais qualificadas, se calhar, vão procurar outras paragens em que possam fazer melhor uso das suas qualificações. E, portanto, neste contexto, enfim, algo a que me tenho dedicado um pouco é pensar em formas de pensar quais são as melhores formas de prosseguirmos na prática a integração destes imigrantes. E um estudo que temos estado a desenvolver, que estamos ainda a desenhar neste momento, é um estudo em que queremos medir qual é o impacto, e medir de uma forma experimental e quantitativa. Pronto, eu sou economista, vem aqui, desculpa. E o que nós procuramos fazer é trabalhar com os migrantes diretamente, tanto em termos de formação cognitiva como não cognitiva, para os tentar integrar mais, de facto, no mercado de trabalho. Portanto, melhorar a sua integração. E depois ver qual é o impacto que isto tem, tanto em termos de facto, do que é que estão a fazer no seu dia-a-dia, no seu trabalho, mas também, por exemplo, em termos de acesso e utilização, não só acesso, mas utilização de educação pública, serviços de saúde pública. Portanto, todo um conjunto de variáveis que nos diz que, de facto, as pessoas, estes imigrantes que nós estamos a acolher e que queríamos acolher cada vez mais e que precisamos, não é? Como o estudo demonstra, como é que os podemos, de facto, integrar mais desta forma, pronto, e no fundo aqui relacionando um bocadinho com a capacidade de absorção de que estávamos a discutir. Agora, um ponto adicional que eu acho que é importante é que quando nós integramos melhor, quando nós recebemos melhor estes imigrantes, nós vamos também ter um impacto, não só aqui, mas noutros países, nos países de origem destes imigrantes. E, portanto, o nosso objetivo é também estudar como é que receber melhor estes imigrantes, integrá-los melhor, vai contribuir para, por exemplo, o desenvolvimento económico dos países que enviam imigrantes. Estou a pensar, por exemplo, no caso de Cabo Verde. É uma população imigrante que nós recebemos numa escala relativamente importante para Portugal, e existem já estudos que mostram como as remessas materiais, portanto o dinheiro, as remessas financeiras, mas também as não financeiras, como sejam, no fundo, a vontade de melhorar o sistema político, a vontade de ser mais empreendedor, todas estas características que os migrantes têm e transmitem, tudo isto pode ter impactos importantes ao nível do país de origem. E depois eu vou concluir para dizer que isto relaciona-se depois com esta questão dos imigrantes que regressam ao seu país de origem. Isto é importante para os países de origem dos nossos imigrantes e também para Portugal. Porque toda a literatura e todos estes estudos que temos feito sobre o impacto da migração no desenvolvimento económico dos seus países de origem é um pouco contrário à velha teoria da fuga de cérebros que dizimava o país de origem. O que nós vemos é que muitas vezes, quando conseguimos atrair de volta os migrantes, nós vamos conseguir benefícios significativos em termos de sistema político, de sistema económico e de prosperidade e desenvolvimento em geral. E, portanto, julgo que este é um ponto muito importante para Portugal também, porque nós tivemos este envio em massa de imigrantes para fora do nosso país, mas há muitas pessoas que, neste processo, acabaram por adquirir, se calhar, competências que são importantes para nós. E, portanto, eu julgo que, aqui, em termos de reflexões políticas, seriam, por um lado, como é que podemos integrar melhor os nossos imigrantes, todos estes que precisamos de atrair, e, portanto, uma boa política de integração é essencial para trazer estas pessoas, e, por outro lado, queremos também pensar como é que podemos trazer os portugueses, que neste momento, os tantos portugueses que neste momento estão fora e que podem dar um contributo valiosíssimo para o desenvolvimento de Portugal. E assim encerro. Professor Jorge Malheiros, eu agarrava precisamente na ideia que a professora estava a passar da importância da integração de imigrantes e perguntava-lhe se essa é uma das políticas ou é uma dos passos necessários precisamente para conseguir assegurar mais entradas e que essas entradas não sejam entradas de pessoas que depois voltam a sair. Boa tarde. É um dos passos. Eu lembro-me sempre que há uns anos largos, numa outra fase de desenvolvimento do que é a União Europeia e com outras imagens dos países da União Europeia, a Alemanha criou na altura um tipo de vistos que tinham como objetivo atrair imigrantes qualificados. Uma espécie de green card na altura, a política de imigração e de integração europeia, mas sobretudo de imigração, estava bastante menos integrada e, portanto, os alemães avançaram com o seu próprio sistema.
porque acreditavam que com a imagem económica da Alemanha, a sua pujança, os salários que pagavam, com alguma facilidade preencheriam a cota dos seus vistos para qualificados. O resultado foi bastante fraco e, portanto, muito menos gente do que aquela que a Alemanha esperava utilizou esses vistos, aparentemente, para trabalhos ótimos, etc. E uma das razões que era apontada, eu lembro-me de ter uma conferência na Grécia, em que havia alguém da Alemanha que depois, no coffee break, estava a conversar connosco e não percebemos. Nós queríamos um visto, oferecemos as condições às pessoas e elas não vêm. E um colega grego disse, pois é, mas é que vocês são um país chatíssimo e a política de integração que têm, tem imagens terríveis, porque vocês têm grupos neonazis. Eles dizem, não, mas não temos nada disso. Mas olha, é a imagem que passa. Pronto. Portanto, a questão da integração e, sobretudo, a imagem que os países têm em termos internacionais é importante. Hoje a Alemanha já não é assim, terá outra imagem. A Europa, curiosamente, eu acho que no seu todo evoluiu para pior. Desde essa altura, no seu conjunto, evoluiu para pior. Agora, a questão da integração é que ela é muito elástica. Essa é que é. Não há uma medida da capacidade de integração. Portugal é capaz, num período de crise económica complicadíssimo, não é? Integrar, entre aspas, 500 mil de pessoas, não é? Como aconteceu com o processo de colonização em 1975-76. E há visões sobre a descolonização, estão escritas, alguns disseram que foi uma descolonização exemplar, outras que foi uma tragédia. Provavelmente ela é a descolonização possível. O que é certo é que a sociedade portuguesa consegue, em relação a essas pessoas, e num contexto muito... Reparem que é uma mudança completa do ponto de vista político e uma mudança completa do ponto de vista económico, o que se passa em meados dos anos 70 e na segunda metade dos anos 70. Não é? Portugal não é mais o mesmo. E no meio de toda essa turbulência chega a 500 mil de pessoas. E esse 500 mil de pessoas faz hoje parte da sociedade portuguesa e com mais ou menos dor, e a dor está sobretudo associada ao processo de saída e a, de alguma forma, ao processo de saída e às suas circunstâncias e à forma como se integram em Portugal, com mais ou menos dor, hoje as pessoas fazem parte da sociedade portuguesa e deram contributos enormes para uma série de coisas, até para o sistema universitário. Não é? Há universidades neste país que nascem de iniciativas de pessoas que vieram de Angola e Moçambique, no caso concreto. Portanto, a integração é muito elástica. Nessa altura foi possível fazer isto num contexto que até à partida seria dos piores. Não é? Depois nós tivemos muito mais relutância, no início deste século, em acolher os imigrantes. Aí sim que chegámos a ter um número muito significativo, talvez entradas da ordem dos 100 mil num ano, embora o valor seja complicado, porque a entrada, como sabem, foi feita sobretudo irregularmente, e portanto é uma contabilidade a posteriori por via das autorizações de permanência, mas a verdade é que nessa altura conseguimos depois que, mesmo neste esquema de regularização a posteriori, que estas pessoas se integrassem na sociedade portuguesa. Portanto, a questão da integração é, por um lado, elástica e, por outro, permite que, em distintas circunstâncias, se, do ponto de vista político e, sobretudo, da sociedade, forem tomadas um conjunto de atitudes corretas, que as pessoas consigam fazer parte da sociedade portuguesa. E há um aspecto importante. Veja-se que na Europa do Sul, com exceção eventual da Grécia, nós temos, do ponto de vista da formalização, muito poucos partidos, bem, com expressão parlamentar nenhuma, não é? Partidos políticos que sejam claramente racistas e que tenham força do ponto de vista do ganhar votos com um discurso explícito, não é? Anti-imigração. Eu acho que a Europa do Sul aqui tem Itália, como digo, com exceção da Grécia, Itália, Portugal e Espanha, têm uma atitude diferente. Agora, isto não significa que, por exemplo, no momento atual, e é por isso que nós na equipa discutimos muitas vezes o impacto, digamos, político deste estudo, ou se quiserem, para ser mais correto, o impacto social do estudo. Isto é, como é que, tendo determinado, entre aspas, com o conjunto de pressupostos que foram apresentados há bocado pela Daniela e pelo João, que para a sustentabilidade, se nós quisermos, do ponto de vista social, económico e demográfico do país, eram necessários alguns milhares de imigrantes, não é? Como é que, do ponto de vista da sociedade, isto era encarado? Porque, como disse há bocado o Dr. António Vitorino, ao dizer são precisos os 47 mil que nós falámos aqui por ano em média, são precisas mais 47 mil pessoas, é muito fácil depois no contexto da sociedade portuguesa dizer 47 mil, mas porquê? Então nós temos desemprego, temos a dar emprego aos que aqui estão, etc. Esquecendo-se depois, primeiro que a projeção é uma coisa para o futuro, que os 47 mil são uma média, que o mercado de trabalho é segmentado. Portanto, são precisos numas áreas, não são precisos noutras. Não é? É segmentado e não é só nos 3 níveis de qualificação que nós consideramos, simplificando, porque tínhamos de simplificar, senão tínhamos 700 páginas de projeto e não era isso que se queria, nem acabávamos num ano e meio, não é? E em determinadas profissões não são precisas, noutras vão ser precisas. E, portanto, esta explicação mais detalhada é uma explicação que é muitas vezes difícil de fazer passar, porque as pessoas no dia-a-dia sentem uma série de problemas que, relativamente à entrada de outros,
podem eventualmente ser agravados. Acrescentando-se aqui uma outra coisa. Nós não estamos sozinhos no mundo, nem estamos sozinhos na União Europeia. E ao não estarmos sozinhos no mundo e na União Europeia, por contágio relativamente fácil, o discurso mais xenófobo, anti-imigrante, anti-islão, que é talvez neste momento o mais forte na União Europeia, também chega cá. E eu creio que muitas vezes as políticas de imigração europeias aparecem muitas vezes ligadas a duas coisas, não é? Que são negativas. Uma é este receio do outro como desafio à identidade nacional, ignorando que a identidade nacional, em quaisquer circunstâncias, num mundo muito poroso, tem sempre uma dinâmica que se transforma assim. Mesmo que não haja imigrantes nenhuns, nós vamos mudar muito por via do contacto que temos com os outros. Por outro lado, associando às vezes de forma demasiado excessiva terrorismo e atos negativos à imigração. Sempre muito excessiva. E, em terceiro lugar, um bocadinho a imigração e mercado de trabalho. Esquecendo, por exemplo, uma ligação fundamental, que é esta da demografia das migrações. Poucas vezes passa de determinados espaços políticos mais ou menos fechados, ou determinados espaços técnicos, como os que temos, técnicos e académicos da academia, esta relação entre a eventual necessidade de imigrantes e a questão do envelhecimento, que também tem um outro lado, que já foi aqui dito pelo João Peixoto, que é o próprio envelhecimento exige cuidar dos idosos. E a cuidar dos idosos nós temos muitos imigrantes também. Portanto, o envelhecimento não é só para compensar o sermos mais velhos, é para tratar daqueles que vamos ser nós daqui a uns anos quando formos mais velhos. Portanto, eu acho que há aqui alguma componente de discurso no contexto da União Europeia que, em termos de mensagem, tem sido muito pouco conseguida. Portanto, por um lado há a política de integração, por outro há o modo como nós apresentamos a política de integração. E eu acho que aí temos falhado um bocado, todos. Em Portugal um pouco menos, como já foi dito aqui, um bocadinho menos. Mesmo assim, estamos a falhar mais. Senão os resultados do European Social Survey não nos aproximavam em termos do nosso desejo de recepção relativamente aos imigrantes, estar a evoluir num sentido de aproximação do mesmo desejo negativo que têm, por exemplo, os húngaros. Não é? Eu, precisamente nesse ponto, depois, obviamente, já voltamos atrás em muitas outras coisas que têm ficado penduradas aqui sobre o mercado de trabalho e não só, mas passava a palavra à professora Margarida Marques, precisamente nesta parte, sei que a sua intervenção também é neste sentido, os diferentes discursos que existem na Europa e não só, mas como podem ser diferentes estas percepções em relação à imigração. Se não se importa, eu vou primeiro fazer o comentário que me foi pedido, um convite que me foi endereçado, pediam-me um comentário ao trabalho. E, portanto, vou começar pelo meu comentário e depois, aliás, no comentário também me refiro a isso e depois poderei regressar lá. E, portanto, o meu comentário é o seguinte: este estudo prospectivo acerca do que serão as necessidades de imigrantes em Portugal nos próximos 45 anos tem algo em comum com os relatórios realizados no início da década passada sobre as necessidades de mão de obra imigrante e o relatório de 2003 sobre o impacto da imigração nas contas do Estado português. Esse algo em comum é uma atitude francamente favorável à imigração para o nosso país e de confiança na virtuosidade da mão invisível enquanto mecanismo de regulação. São os dois, penso eu, os dois elementos comuns. A integração das três dimensões, a demografia, o comportamento da economia e a sustentabilidade da segurança social, assume agora neste estudo uma metodologia um pouco mais complexa e uma ambição mais modesta. Sugere uma metodologia de análise baseada na criação de cenários, não propõe metas, nem quantifica intervalos. Mesmo que a realidade das dinâmicas migratórias de e para Portugal e que o comportamento da economia portuguesa venham a obrigar a afinar os cenários e, eventualmente, a ouvir outros oráculos, para além dos 12 que foram aqui entrevistados na metodologia que foi adotada no estudo, não se correrá com esta metodologia o risco de assumir valores pouco em linha com a realidade, o que é bom. Mas o que se ganha por um lado, perde-se por outro. Temos agora possibilidades e não certezas. Em termos substantivos e num cenário de ausência de imigração, o estudo chama a atenção para a falta de pessoas que possam repovoar um país que definha com o envelhecimento, a falta de produtores que possam alimentar os motores da economia, a escassez de contribuintes para sustentar um Estado social relativamente generoso, mas pouco sustentado e sustentável. E esta questão da sustentabilidade é fundamental. Desde logo porque, como afirma o estudo, qualquer que seja o cenário considerado, a imigração pode ajudar a atenuar os problemas, mas não os elimina. A segurança social, com ou sem imigração, apresentará daqui por 45 anos valores negativos nos três cenários de comportamento da economia considerados no estudo. O mesmo, aliás, ocorre no que respeita ao envelhecimento da população, imparável, quer haja, quer não, imigração.
Em relação à qualificação dos imigrantes, segundo o estudo, serão necessárias tanto as altas qualificações como as baixas. E isto qualquer que seja o cenário de comportamento da economia considerado, contrariando um discurso que vai encolhendo cada vez mais em torno da mensagem de que é preciso atrair, sobretudo, os talentos. No entanto, um estudo recente em que participei mostrou que não apenas os filtros formais ao reconhecimento de qualificações obtidas fora do país são ainda muito significativos em Portugal, veja-se, por exemplo, o papel cometido às ordens profissionais, como os filtros sociais a esse reconhecimento não são provavelmente menos importantes. Um outro estudo em que também participei recentemente sobre a indústria da diversidade cultural em Lisboa mostrou igualmente que, não obstante a expressão desse mercado, em termos de volume, a variedade interna do setor é mínima e concentra-se nos escalões mais baixos da escala de diferenciação criativa. São essencialmente restaurantes, discotecas e pouco mais. E esta é uma reserva que o estudo me suscita, sendo obviamente necessário trabalhar com quantidades mensuráveis e que, como todas as medidas lineares, assentam em assunções simplificadoras, reduzir a qualificação ao grau de ensino é correr o risco de olhar para o lado em relação aos mecanismos de filtração social da própria qualificação, quando esta é estruturante na construção da qualificação. Não é porque as mulheres são menos qualificadas que os homens que as assimetrias de género na promoção aos lugares de topo persistem, como não é porque os negros têm menos méritos que os brancos, que são mantidos à margem dos lugares de decisão. Há mecanismos encastrados no funcionamento da economia e das instituições que não repartem as pessoas de forma aleatória ou de acordo com o que seria expectável se seguissem unicamente as regras formais. Há, portanto, em meu entender, que olhar melhor para aspectos que, não sendo diretamente observáveis e mensuráveis, não deixam de ser importantes para o exercício prospectivo, uma espécie de grounded scenario. Estou a parafrasear o grounded theory. Antes de mais, definir exatamente o que temos em mente quando falamos de migrantes, que não são todos iguais, sabemos-lo, e o estudo reconhece-o ao distinguir entre a imigração, que tem de ser travada ou atenuada, e a imigração, que tem de ser reforçada. Ora, o imigrante em Portugal é um imigrante no outro lado, o lado que ele deixa para trás, e de onde traz família, hábitos culinários, instituições lúdicas, experiência profissional, crenças religiosas, etc. A forma como essas pessoas são acolhidas depende largamente da forma como essas suas qualidades são percepcionadas, não dos números ou da dimensão demográfica. Algumas análises feitas após as eleições recentes nos Estados Unidos e na Europa revelaram que foi sobretudo nas zonas com menor número de imigrantes que se registrou maior acolhimento à mensagem dos candidatos que fizeram da anti-imigração uma das bandeiras de campanha. Os países do leste da Europa, apesar de terem baixas taxas de imigração, rejeitam receber refugiados com receio de perigos vários, no que contrastam com países como a Alemanha e a Suécia, esses sim, países de grande imigração. O termo repovoar o país que usei no início desta minha intervenção não é meu. Como sabem, as pessoas que trabalham nesta área das migrações foi um termo usado não há muito tempo por uma autarca do interior do país, numa iniciativa intitulada Novos Povoadores, para atrair famílias jovens do Brasil, que tanto quanto sabemos nos jornais não se saldou nos resultados esperados. Isto chama a atenção para a dinâmica social, ou se quiserem, aquilo que já os meus colegas aqui referiram como a integração das populações migrantes. Por um lado, há a considerar a adaptação dos migrantes em contexto de desenraizamento. Que futuro podem estas famílias jovens esperar vir a dar aos filhos quando os próprios filhos da terra foram para fora à procura de oportunidades? Por outro lado, o próprio retrato da população imigrante evolui com o tempo, como o nosso próprio retrato. Uma vez instalados, os seus comportamentos provavelmente adaptam-se aos da maioria. A assimilação demográfica, já referida em tempos pela Maria João Valente Rosa, em particular no que respeita à fecundidade, é uma realidade que temos de ter presente. Mas há ainda uma outra dimensão, não menos importante, desta dinâmica social, que tem que ver com as reações dos que estão instalados e que acolhem quem vem de fora. Os comentários dos leitores de um jornal português a uma notícia sobre este estudo foram interessantes. Para além dos comentários em registros tendencialmente xenófobos ou racistas, um grande número de reações sublinharam o imperativo de trazer de volta os que partiram, em vez de escancarar, entre aspas, as portas aos que pretendem vir de fora. Esta resposta nativista corrobora a ideia de que os migrantes não apenas não constituem uma massa homogénea de pessoas, como são percepcionados igualmente como um conjunto diverso internamente, consoante as distâncias ou proximidades concebidas
em relação a um nós que é visto como homogéneo. Em conclusão, são os próprios pressupostos de uma análise em termos de migrações de substituição que eu aqui pretendo questionar. Não apenas os migrantes não formam uma massa indiferenciada de pessoas, como uma análise em termos estritamente demográficos e económicos poderia ser tentada a assumir. Como não se pode iludir o facto de as migrações serem essencialmente um fenómeno com espessura afetiva e simbólica, com inevitáveis repercussões políticas. Parafraseando o título de um livro, formam uma comunidade imaginada mais do que uma grandeza demográfica ou económica. A formação de movimentos e até partidos xenófobos e anti-imigração na Europa, com representação parlamentar, a contestação hoje em dia muito audível em vários quadrantes da sociedade do cosmopolitismo e da globalização, ou, inclusivamente, a criminalização de atos de ajuda aos imigrantes, são fenómenos que têm de ser tidos em conta quando se equacionam evoluções futuras das migrações, isto é, na construção daquilo que designei como os possíveis grounded scenarios. Finalmente, e por aqui termino, também as pitonisas de Delfos a ouvir na construção dos cenários terão provavelmente de incluir, para além de economistas e demógrafos, outros estudiosos das migrações, mais sensíveis a estas outras dimensões, não observáveis, não diretamente mensuráveis, mas não menos importantes, que referi atrás. E eu acho que é precisamente um momento ótimo para o professor Paulo Tunhas intervir, e eu ia lhe perguntar não só esta dimensão também afetiva de que falava a professora Margarida Marques, que está envolvida na imigração, mas também as percepções, e é verdade, eu também dei conta dos comentários numa das notícias que foram publicadas, não foi no Expresso, dos comentários dos leitores a uma notícia precisamente sobre este estudo, em que se vê, precisamente, em que se colocam estas perguntas. Primeiro, como é que se fala da necessidade de trazer imigrantes se os portugueses foram embora, e o que é que faz, o que é possível agora fazer para os trazer de volta, se é que isso faz sentido, e muitas vezes atitudes e comentários racistas e xenófobos aos imigrantes. Perguntava-lhe precisamente que impactos ou que consequências também sociais e culturais é que existem quando estamos a falar na entrada de imigrantes. Eu agradeço imenso a sua pergunta e agradeço imenso ter sido convidado para este debate sobre um assunto que eu creio que é verdadeiramente importante. Começo, em relação aos comentários dos leitores de jornais, eu não sei, não quero especular sobre o assunto, a importância que se lhes deve conceder. Há uma longa tradição que pré-data os comentários dos leitores de jornais em Portugal, e não... A importância que se deve conceder a isso, eu não sei se caberá a um sociólogo averiguar. Eu não saberia dar. Vou responder indiretamente às suas questões, em primeiro lugar dizendo que creio que o estudo é muito elucidativo. Eu li-o com algum cuidado e com interesse, porque efetivamente desenha uma espécie de configuração que, pelo menos sob certos pontos de vista, nomeadamente sob o ponto de vista quantitativo, tem toda a aparência, se não da evidência, pelo menos gera uma forte convicção. E é muito interessante exatamente sobre esse ponto de vista. Depois o estudo aponta, não sendo obviamente essa a sua missão principal, nem saberia como poderia ser, para uma tentativa de indicação de soluções possíveis que, como diria Tocqueville, a arte humana poderá engendrar para essa situação, para essa configuração. Portanto, o estudo é de facto muito interessante. Eu limitar-me-ia, porque a minha posição é bastante excêntrica, não sendo nem demógrafo, nem economista, nem tendo outras novas profissões do mesmo género. O meu comentário será, sem dúvida, um pouco excêntrico em relação àquilo que é o centro da questão. Mas salvaguardo-me com uma palavra que aparece muitas vezes na conclusão do estudo, que me parece central, que é a palavra incerteza. Quer dizer, movemos-nos, de facto, no plano da contingência, do risco e da incerteza, sobretudo no que diz respeito
aquilo que se vai passar a seguir. Ninguém sabe muito bem. O característico das configurações, como dizia o sociólogo e filósofo Norbert Elias, é exatamente o de apontarem vias e caminhos possíveis, eventualmente prováveis, mas sem necessitar absolutamente. Inclinam sem necessitar, como diria um outro filósofo. Portanto, isso é um ponto central, sem de forma alguma contrariar a justeza, tanto quanto me parece, do estudo, é importante para o contextualizar. O segundo ponto em que eu gostava verdadeiramente de insistir, e que tem diretamente a ver com a sua questão, creio eu, tem a ver com a própria palavra substituição. E o meu comentário terá alguma coisa a ver com aquele que o Dr. António Vitorino fez. O conceito de substituição supõe um conceito de identidade não muito complexo, quer dizer, substitui-se alguma coisa por outra, substitui-se um frigorífico por outro frigorífico, não substitui um frigorífico por um plasma ou por qualquer outra coisa. E eu justamente aí vejo um problema que eu não sei como é que os autores do estudo, como é que eles poderiam furtar esse problema, dado o projeto de estudo, isto não é uma crítica, mas é de facto um problema porque essa substituição a existir dá-se entre pessoas que, presumivelmente, provêm de horizontes culturais completamente distintos. E partindo-se do princípio que eu creio que se deve partir de uma hospitalidade universal, como dizia Kant, não há mal nenhum nisso. Mas é preciso ter isso em conta. E com paixões, como se dizia no século XVII, como a filosofia política dizia no século XVII, com inteira razão, é uma pena que tenha abdicado desse tipo de análise, completamente distintas, com configurações antropológicas completamente distintas. Como é que a partir dessa diversidade se pode falar de substituição e quantificar essas substituições? Eu creio que aí reside um problema, que eu volto a insistir, não digo isto como uma crítica aos autores de estudo, nem ao estudo, não vejo como é que ele poderia ser eliminado no contexto desse estudo. Mas o que é substituir uma pessoa com uma formação antropológica, com paixões, ou com uma formação de emoções, como se diz a partir do século XIX, de um tipo completamente diferente das dominantes no lugar para onde essa pessoa vai trabalhar. Isso põe problemas que não são problemas sequer fáceis de tematizar, mais difíceis são ainda de resolver. Portanto, a questão da imigração de substituição parece-me problemática em si, na sua formulação. Não estou a dizer que seja um conceito absurdo, longe disso, mas creio que é um conceito que tem, de facto, que traz consigo vários problemas. Isso põe-se, e essas questões põem-se mesmo, creio eu, depois, e acabo com isto, no tipo de acomodação que se pode dar aos migrantes que vêm para o nosso país. Passo por cima da questão, o que é que terá de acontecer por cá para que o saldo migratório aumente, questão que a professora Maria João Valente Rosa referiu, que é uma questão infinita, de tipo, que é estritamente política, não é? Que implica questões económicas, bem entendido. Mas fico-me pela própria noção de integração, que sempre me pareceu um conceito equívoco. Porque, sob certos aspectos, um indivíduo que vai para uma outra sociedade pode encontrar-se muito bem integrado em certas dimensões. Pode ser um imigrante qualificado, que cumpre, que está, para utilizar uma expressão que foi aqui utilizada, e que corresponde às expectativas que têm dele, um bom cirurgião, por exemplo.
E pode, ao mesmo tempo, encontrar-se desintegrado, completamente desintegrado, numa situação que só aparentemente é esquizofrénica em muitos outros contextos culturais nesse país. Mas o que é que pode, de facto, ser feito nesse sentido? Bom, se eu soubesse isso, ter-se-ia sabido já. Isso não sei dizer, eu estou apenas a apontar problemas. O conceito de integração é o próprio também, creio eu, problemático. Há tipos de integração, profissional, cultural, etc. Uma pessoa pode resultar perfeitamente integrada num determinado contexto profissional, por exemplo, e está culturalmente desintegrada, e isso depois manifesta-se na prática. De formas variadíssimas, podendo ir a extremos. Mas eu nem sequer estou aqui a discutir os casos extremos. Portanto, se quiser, as minhas objeções, que não são objeções ao estudo, que é um estudo eminentemente apreciável, do qual eu beneficiei imenso, são de tipo qualitativo, digamos assim. Isto é, como é que funciona o conceito de substituição quando lidamos com casos antropológicos muito diferentes uns dos outros. O que é que se pode definir como integração, quando a integração se passa a vários níveis e não é homogénea, não é uniforme, e por aí adiante. Eu pegava precisamente na questão da integração, e voltando um bocadinho ao início do que foi também a intervenção do Dr. António Vitorino, sobre o que é que deve ser, de facto, uma política de admissão e de integração, e o que é que está aqui em falta. Qual é que deve ser o caminho? E eu sei que isto não é pergunta fácil de se fazer, mas, ou pelo menos para lhe dar a resposta, o que é que falta fazer em termos de política de admissão? O que é preciso mudar? Eu acho que, em primeiro lugar, a política de admissão não pode ser vista do tipo socialismo num só país. Ou seja, a questão hoje no espaço europeu tem que ser vista em conjunto, porque, pela própria natureza do projeto europeu e da ausência de fronteiras internas, a admissão de imigrantes é um processo que não está sujeito àquele controle estrito clássico de um Estado que controla as suas fronteiras e que só lá deixa entrar quem quer. Não é assim. O espaço Schengen é, sob esse ponto de vista, uma revolução cultural, na medida em que os Estados aceitam que no seu próprio território possam estar pessoas que não foram admitidas por eles. Outra questão é saber se estão legais ou ilegais, mas eu deixo essa parte agora de remissa. Há dois modelos teóricos de políticas de admissão. O primeiro é aquele que é seguido pelo Canadá e pelos Estados Unidos, quer dizer, vão atrás deles, vão à procura dos imigrantes. Têm um perfil, uma grelha de análise e vão à procura. Isto é uma componente proativa, mas haverá sempre fluxos que estão para além desta componente. São fluxos espontâneos das pessoas que se movem, sobretudo quando as condições de mobilidade são acrescidas. E é nesta segunda vertente que, digamos assim, se coloca o problema que a professora colocava, de que as pessoas que chegam e que até conseguem obter uma autorização de residência, depois estão muitas vezes sujeitas a um desperdício do seu próprio capital humano. Mas a verdade é que há aqui um paradoxo que não é fácil de resolver. O exemplo do programa da Gulbenkian com os médicos russos é um exemplo muito interessante. Eles vieram para Portugal e estavam na limpeza, na restauração e na construção civil. Depois descobriu-se que eram médicos. Fez-se uma prospecção, fez-se cursos, integrou-se como médicos. Houve ganho de capital humano para o país. Minha pergunta é esta. Será que se eles se tivessem assinalado como médicos à partida, antes de virem, teriam sido admitidos? A resposta é não. A resposta é não. Porque nós não temos uma política de admissão que tivesse esse objetivo. E Deus sabe como foi difícil convencer a Ordem dos Médicos a aceitar que, já cá estando, integrados, vivendo cá, mulher, filhos, enraizados, fosse-lhes dada uma oportunidade de exercerem a sua profissão, porque isso era uma solução win-win. Eles eram médicos, estariam mais realizados, nós precisávamos de médicos e beneficiávamos disso. Depois, eu não vou dizer qual foi a profissão, que é para não ser ofensivo, tentou-se fazer um programa semelhante para outra profissão. Ui! Não resultou. Porquê é que não resultou? Porque não havia o mesmo tipo de carência da sociedade de acolhimento que havia nos médicos. E, portanto, a permeabilidade da sociedade de acolhimento a uma iniciativa desse género, dirigida, target para médicos, não se verificava já na outra profissão. E, portanto, nesse sentido, não há uma política de admissão perfeita. Ela é um mix e tem que ter, sobretudo, em linha de conta,
as condições de integração. É por isso que eu coloquei o problema da questão da integração. Agora, isto é também um bocadinho um jogo de espelhos. Eu fui pouco elogioso em relação ao estudo, portanto agora é ver dizer mais. Todos foram tão elogiosos que eu não quero ficar atrás. Também. O estudo é muito interessante, é muito pertinente e deixou mais dúvidas do que certezas, o que eu acho que é positivo. Que eu acho que é muito positivo. Mas eu depois conto ao João Peixoto quais são as dúvidas, não vou aqui fazer-lhes perder tempo com isso. Agora, há uma coisa que é evidente, é preciso atenuar os que saem, os portugueses que saem. Sim, acho bem, mas não tenhamos ilusões. Não é um exercício fácil. Depende das condições económicas do nosso país. Se as condições económicas do nosso país melhorarem, é evidente que haverá menos pessoas que se sentem compelidas a sair. Mas depende essencialmente da economia? Não, mas nem todos saem por razões económicas. Nem todos saem por razões económicas. Há muita gente que tem uma visão cosmopolita da sua vida e do seu papel e que acham que saem porque querem sair, porque querem ter outras experiências. Nesse aspecto, o Erasmus inoculou-lhes um vírus que depois eles transpõem para um modelo de vida e isso é perfeitamente legítimo. Isso é perfeitamente legítimo. É um preço de viver num mundo aberto. Ainda bem, é nesse mundo que eu quero viver. Então, nesse caso, pergunto-lhe, mesmo que não seja essa a única razão, que não é, mas... está muito no crescimento económico português, em parte, a solução, mas, olha, mesmo parte, que não isolada, parte, seja de um regresso de portugueses, seja de condições atrativas? Em parte sim. Olha, em parte eu vou-lhe dar um paradoxo. Depende também do insucesso da integração nos países de destino. Isto pode parecer um bocado provocatório, mas é verdade. Isto é, há 450 mil portugueses no Reino Unido. Nos últimos 5 anos, o Reino Unido foi a principal destino de saída de portugueses. Se o Brexit correr mal para essas pessoas, isto é, se essas pessoas virem o seu estatuto, que hoje adquiriram, porque eram cidadãos europeus e foram para o Reino Unido ao abrigo da liberdade de circulação de pessoas, se tiverem uma diminuição do seu estatuto, das suas condições de proteção social e das suas oportunidades de entrada no mercado de trabalho, isto é, entre aspas, insucesso da integração no país de destino, é natural que algumas dessas pessoas, muitas, não sei, não faço a mínima ideia, queiram voltar. Portanto, isto é um jogo de dois, é um movimento com dois pendular, digamos assim. E, portanto, se as pessoas se integrarem lá e bem, se elas quiserem voltar, é porque é sua vontade de voltar. O que nos interessa a nós como política pública, isso sim, é manter as ligações com essas pessoas. É não ver a partida dessas pessoas como uma espécie de ruptura, de corte, de dizer adeus. Como é que se mantém essa ligação? Não é o modelo clássico da diáspora, do bacalhau e das sardinhas enlatadas em Newark. Esse modelo, devo dizer que já não vai funcionar. Mas há elementos muito importantes. Olha, a língua. Há uma coisa que de facto fica, que é uma matriz fundamental, que é a língua em que nascemos. A língua em que nascemos. E, portanto, a ligação pela língua, a ligação pela cultura, nós termos uma rede consular que, em vez de criar dificuldades, é mais proativa e cria condições de manutenção da ligação, e as relações familiares. As relações familiares são muito importantes. Malheiros, há alguma coisa de facto a acrescentar aqui? Por exemplo, neste exemplo, do que é preciso para manter esta ligação e que poderá eventualmente garantir ou não o regresso de portugueses? Há algumas coisas. Mas deixe-me ser indisciplinado durante 3 minutos, também. Até porque, pronto, estando mais ligado ao estudo, diretamente, há 2 outras coisas que eu acho que é bom sublinhar. O primeiro são as questões conceptuais, e houve uma ótima chamada de atenção para as questões conceptuais. Eu só vou abordar uma, que é a questão das migrações de substituição. Eu também não gosto do termo. Devo dizer, também não gosto de ter migrações de substituição. Gostava mais que fosse uma coisa do tipo... Porque a lógica aqui é uma lógica de compensação, a ideia de compensação demográfica, que é faltando pessoas ou faltando ativos, que migrantes é que são necessários, como foi explicado há bocado, para repor essa falta. É apenas no sentido demográfico. E é bom relembrar que o estudo tem, e assume-a claramente, uma visão muito estrutural. Por isso é que questões como as que foram bem levantadas pela professora Margarida Marques, os tais aspectos não observáveis, são aqui pouco equacionados. A visão é uma visão mais estrutural e, portanto, olha para determinado tipo de evoluções macro do país do ponto de vista económico, demográfico e da proteção social, e não olha muitas vezes para um conjunto de coisas específicas que têm a ver com sensibilidades e, digamos, o elemento miúdo e fundamental da imigração, da integração. Isso é pouco tratado, mas nós assumimos isso. A ideia de que é uma visão estrutural e depois é muito quantitativo. É verdade, foi um trabalho
que quando nós decidimos que teria uma componente quantitativa forte, especulativa, claro, porque como foi aqui explicado, nós projetamos coisas para daqui a 45 anos, arriscando tudo na economia, arriscando menos talvez na demografia, porque há mais gente a fazer trabalhos nessa área, mas foi assumido desde o princípio que seria assim. E como a ideia de migrações de substituição está associada a esse tal relatório de 2000 do Substitution Migration, a Solution for Aging e não sei o que, Population das Nações Unidas, nós aqui fomos fiéis àquilo que era o relatório original, não é? E que é aquele que, de alguma forma, inicia este tipo de análise do ponto de vista quantitativo, que nós aproveitámos e depois, digamos, há 17 anos de trabalho no meio e, portanto, para além da compensação demográfica, nós fomos à procura de coisas que tinham a ver com o emprego e depois ainda estimámos as coisas que tinham a ver com o sistema de pensões de velhice, da componente previdencial da segurança social. Agora, nós fomos fiéis a esse termo. Porquê? Porque era o termo que, do ponto de vista técnico, é aquele que é utilizado. E, portanto, não queríamos usar outro. Já agora dou-vos um exemplo. Há muitos termos que eu não gosto. E, portanto, não gosto de uma coisa que se usa muito, que é a aldeia global. Porque acho que, do ponto de vista geográfico, não é verdade. Porque a aldeia global pressupõe que o espaço é uma coisa que se corre extensivamente. E, tendo um mundo cada vez mais organizado em cidades, é muito mais lógico falar de arquipélago mundial, por exemplo, porque a população está numa série de pontos. No meio, cada vez há menos. As pessoas se juntam-se em cidadezinhas, mas continuamos a usar o termo do McLuhan, aldeia global, que eu acho que não é uma metáfora fiel do que se passa. Portanto, do ponto de vista técnico, digamos, migrações de substituição, é aquilo que nos pareceu mais lógico. Agora, do ponto de vista de se pensarmos na substituição das pessoas, as que vão e as que vêm, as suas diferenças culturais, etc., migração de substituição é mau. De facto, é mau. Ele funciona bem do ponto de vista técnico, porque dá a ideia que até no extremo pode ser mal interpretado, que estamos a substituir os nossos por outros, não é? Pode ser mesmo mal interpretado. Por isso há que ter aqui algum cuidado em situar o termo no seu contexto técnico, termo esse a que fomos fiéis, e que já não aparece, por exemplo, no título disto. Não está cá migrações de substituição, está migrações de sustentabilidade demográfica. Pronto, esta era uma primeira nota. A segunda é os aspectos não observáveis. Aqui eu só queria dizer uma coisa. Não é tanto a componente sociológica e os aspectos que têm de ser incorporados para que as pessoas se sintam bem em Portugal. É utilizar a literatura. Já falámos aqui de vários autores, também vou falar de um que eu gosto, o Walter Ugumem, e há um livrinho que se chama O Apocalipse dos Trabalhadores. E o cenário é Bragança. E é um cenário que põe imigrantes em Bragança. E as histórias da relação desses imigrantes do leste, são imigrantes do leste em Bragança, não as mães de Bragança, fizeram capa aí numa revista internacional que há uns anos, de imigrantes do leste em Bragança e do modo como esses imigrantes do leste se relacionam com várias pessoas de Bragança. E eu acho que é muito interessante ver como numa sociedade que está distante da imigração, este tipo de contactos também existem. Portanto, pensando nestas coisas, nestes grounded elements, a literatura, e neste momento a literatura que os portugueses escrevem, colocando os imigrantes nos seus cenários, também é interessante nós percebermos este outro lado, que vai para lá do quantitativo e do estrutural. Agora, respondendo à pergunta que estava a fazer... Eu queria depois, a seguir, assim que terminar, eu também passarei ótimo. a palavra. Sobre a integração. Primeiro uma nota. Como dizia o Dr. António Vitorino, o mundo é um mundo de fluxos aberto. A Inglaterra tem muito mais emigrantes com E do que Portugal, é bom lembrar isto. Sai muito mais gente da Inglaterra do que sai de Portugal. Esse destino fundamental dos imigrantes portugueses nos últimos anos. Qual é a diferença? É que a Inglaterra entram mais do que saem. Mesmo saindo muitos, ainda entram mais. No nosso caso, as coisas são ao contrário. Portanto, a ideia de um saldo migratório positivo acontece em Inglaterra, não acontece aqui. Agora, uma grande parte dos portugueses vão continuar a sair. E é normal que saiam. Neste mundo, se houver livre circulação, e esperemos que ela se mantenha, eu às vezes tenho dúvidas, confesso, mas vamos admitir que se consegue manter durante mais algum tempo. Tinha uma esperança maior agora quando houve um resultado de uma eleição em França, depois ouvi quem era o primeiro-ministro, fiquei logo outra vez desiludido. Fecha parênteses. Há estes fluxos vão existir, os portugueses vão sair. E eu também acho que a velha ligação via diáspora tradicional, não é? Sud Express, garrafões de vinho, sardinhas e tal, está um pouco ultrapassada, mas acho que há uma série de mecanismos que podem manter estas ligações. Aquilo que se estuda agora como transnacionalismo, que é o facto de num mundo mais pequeno e mais integrado as pessoas poderem fazer vai-e-vens mais intensos e mais frequentes, é real. E isto não é só uma questão bipolar, de facto é uma questão multipolar. Uma parte substancial dos imigrantes que estão em Portugal e que vêm da Ásia, não vieram diretamente da Ásia. Uns passaram por Itália, outros por Holanda. Portanto, as pessoas circulam em função de oportunidades várias. Um dos problemas pode ser, por exemplo, o não terem conseguido renovar o visto noutro sítio. E então tentam aqui. Portanto, há esta circulação multipolar que os portugueses também vão ter. A questão é
Como é que nós conseguimos manter um interesse relativamente a Portugal, por exemplo, no que diz respeito aos portugueses que partiram? E conseguimos, utilizando a questão da língua por outro lado, mantendo instituições como a universidade, com ligações aos portugueses que estão lá fora, mantendo uma ligação quer com o antigo associativismo imigrante, quer com o novo associativismo imigrante, este que surge no que diz respeito aos mais qualificados, quer criando, por exemplo, condições para a realização de projetos comuns. É um envolvimento ativo e estruturado, mas de uma forma calma, tem de ser construído a pouco e pouco. Nós não precisamos de 47 mil pessoas para o ano. É em média, ao longo de 45 anos. Não é? Porque aquilo que se tentou fazer, por exemplo, aqui há uns anos atrás, foi criar uma espécie de política de atração de qualificados, quando nós, nesse momento, de facto, desperdiçávamos os nossos próprios qualificados. É completamente contrassenso. As coisas têm de ser adequadas ao contexto. E não foram durante algum tempo. Depois, relativamente, e acabo já, relativamente aos imigrantes com I, há alguns aspectos muito interessantes do ponto de vista pontual. Já que estamos na universidade, uma das coisas que nós não temos, e devíamos ter muito mais, é que criou-se uma lei do chamado estudante estrangeiro, que o objetivo fundamental que tinha era aumentar as propinas para quem vinha de fora da União Europeia e entrava nas sociedades portuguesas. Há que ser honesto, eu acho que o grande objetivo era este. Agora, qual é o salto seguinte? É criarmos uma maior facilitação nos processos de mudança de estatuto. Se já temos aqui pessoas que vão passar 3 ou 4 anos a fazer um doutoramento e que são bastante qualificadas, então temos de melhorar as vias que permitem às pessoas a seguir à sua formação, eu disse doutoramento, mas podia ser mestrado, para acederem ao mercado de trabalho, porque já cá estão. E, portanto, uma parte da integração foi feita. Precisaram aqui 4 anos. Essa é uma das mudanças. Outra, este é um desafio maior para a União Europeia, mas como eu já pensava isto há uns anos e continuo a pensar, tendo o mercado de trabalho que temos, com tantas empresas pequenas, fazer recrutamento no exterior às vezes é muito difícil. A ideia de permitir a algumas pessoas, e não é com base no artigo 88 da legislação portuguesa, simpático e importante artigo, é verdade, que permite a regularização contínua, mas é ter um esquema mais lógico que permita a pessoas que durante algum tempo, e depois pode-se pensar que pessoas, que durante algum tempo procurem trabalho em Portugal. E eu acho que o tecido empresarial português ficava satisfeito com isso. Este é um outro esquema relativamente aos que podem vir, agora aos imigrantes com isso. Bom, eu acho que era o ponto em que nós continuávamos a conversar, pelo menos durante mais uma hora, mas temos 10 minutos até às 5 e eu perguntava se há alguma pergunta que queiram fazer. Não havendo. À partida, não havendo, eu por acaso tenho uma questão e fazia de forma muito resumida. Se entretanto alguém aparecer, obviamente terá prioridade sobre mim, mas não havendo. Que é, e temos 10 minutos, tem de ser mesmo muito resumida, a que país é que Portugal será em 2060 se no fundo nada disto acontecer? Ou seja, se nenhum destes cenários for posto, se acontecer, se mesmo outras políticas públicas que sejam eventualmente postas em prática não tiverem o resultado esperado, se os indicadores não tiverem estes... portanto, se não conseguimos compensar pelo aumento da natalidade, que país é que nós temos em 2060? E eu ofereço a quem quiser responder. O mesmo, mas pior. Certo? Há uma expressão que foi usada por um colega meu aqui há uns anos, numa entrevista, eu acho que podia generalizar, é um país mais sonolento do que aquele que temos agora. Certamente mais sonolento, não é? Portanto, menos dinâmico, mais adormecido. Acho que o sonolento aqui é uma boa metáfora. Eu, pessoalmente, acho que todas as políticas que eu conheço estaduais de estímulo ao regresso têm revelado grandes problemas, para não falar mesmo de falhanços, não é? Portugal não tem assumido essa mesma, não tem embarcado nessa orientação de tentar chamar os que saíram, e eu acho que faz muito bem. Porque quando as pessoas estão fora, havendo estímulos, havendo condições apropriadas, vão manter as ligações com quem está aqui. Portanto, eu aí não sei se seremos mais sonolentos, eu penso que seremos mais interconectados com o exterior, não é?
Penso que teremos mais ligações com o resto da Europa. Acho que a Europa, neste momento, o contexto da União Europeia é um contexto fortíssimo, fortíssimo para a sociedade portuguesa. Não apenas temos os Erasmus, temos todo um conjunto de programas hoje em dia que apoiam a mobilidade interna, que ainda não são muito bem aproveitados pelos portugueses, mas penso que já estão a ser descobertos e a ser utilizados e que vão ter efeitos importantes dentro em breve. E depois temos as relações com os países que adotaram o português como língua oficial, que penso que também poderão aumentar, poderão desenvolver-se, poderão diversificar-se com este aumento da saída de portugueses que, enfim, não ocorreu pelas melhores razões, não ocorreu necessariamente pelas melhores razões, mas que reflete, de facto, uma maior integração à escala global. Quer dizer, eu penso que, hoje em dia, tentar travar a globalização, como alguns políticos se propõem a fazer, é um erro. É um erro, quer dizer, a globalização é um conjunto de dinâmicas interrelacionadas que não são traváveis, não são traváveis. Podem ser redirecionadas, podem ser recalibradas, mas travar acho que é impossível. E, portanto, a presença de portugueses fora pode ser aproveitada justamente para projetar melhor o país, não apenas a economia, quer dizer, não podemos reduzir tudo à economia, não é? Quer dizer, a presença de um país, de uma cultura, faz-se de N maneiras diferentes. E, portanto, não sei se será mais sonolento, francamente não sei. Sei que será um país mais aberto, certamente. Professora Cátia, acha que perdendo população, pelo menos neste sentido, não é, da perda de população que acontecerá até lá, se nada for feito? Eu concordo com as duas intervenções, no sentido em que a imigração pode beneficiar muito Portugal e, portanto, há muitos estudos que mostram que não são só os imigrantes que voltam que têm este impacto. Quando nós temos uma diáspora, há imensos canais através dos quais se consegue promover desenvolvimento económico e não só do país de origem. Portanto, estávamos há pouco a falar de transmissão, por exemplo, de valores políticos. Quer dizer, desde que esta imigração tenha boas experiências fora, pode transmitir valores que, de facto, levam o nosso país numa direção positiva. Da mesma forma, enfim, temos uma história que já ouvi contar, que nestes anos difíceis em que tivemos a crise da dívida, quem é que nos comprava a dívida? Muita dessa dívida foi-nos comprada por imigrantes em França que tinham tido sucesso e que mantinham esta ligação a Portugal. Portanto, até do ponto de vista financeiro, há aqui ajudas e contribuições para o desenvolvimento que podem vir. E há um sem número de canais que nós vimos ao longo da história e que eu julgo que vamos continuar a ver. Portanto, nesse ponto de vista eu concordo. O facto de os portugueses serem livres para escolher onde querem viver é algo positivo, é algo que não deve ser coartado e que nos pode beneficiar de uma forma muito significativa. Por outro lado, eu acho que a mensagem deste estudo é de que trazer imigrantes é uma enorme oportunidade para o nosso país. Eu concordo que nós vamos ficar um país mais triste, mais sonolento, aquém do potencial, se não conseguimos trazer estas pessoas para Portugal. E há bocado falávamos de como é que se faz esta integração. Portanto, nós queremos testar várias formas, mas há aqui, por um lado, a hipótese de que, se calhar, há muitos imigrantes, especialmente aqueles que não são os mais qualificados, a quem falta informação. E, portanto, é preciso trabalhar com eles e perceber quais são as intervenções que podem ajudar a que se melhore esta integração, de facto, no mercado de trabalho. Mas eu falava da parte não cognitiva. Nós sabemos que, e aqui relaciona-se com a questão da diversidade, e pronto, que é válida, pronto, enfim, para raças, para género, mas nós sabemos que há muitas barreiras não cognitivas para que estes imigrantes não procurem novas oportunidades. E uma delas é sentir que há aqui uma barreira invisível que me limita as possibilidades. E, portanto, se nós trabalharmos também este nível, se calhar vamos conseguir melhorar esta integração. E porquê que eu acho que isto é importante e porquê que eu acho que isto pode ser uma resposta a este cenário terrível de adormecimento ou de não chegar ao potencial do país? É porque a migração faz-se através de redes.
não é? Muitas vezes não é só o fator económico, como aqui foi discutido, que faz com que as pessoas venham ou não. É muitas vezes as pessoas que já conhecem, a experiência que lhes é passada. Portanto, novamente, vamos aqui à questão da informação. A informação é muito importante e o mundo está, enfim, por arquipélagos talvez, mas está mais próximo. E, portanto, esta capacidade de informação faz com que, se nós integrarmos de facto bem os nossos imigrantes, se calhar conseguimos trazer. Eu acredito bastante nisto e, portanto, era nesse sentido que eu dizia que acho que há aqui iniciativas em termos de integração que são importantes e que nos podem ajudar a concretizar, no fundo, esta receita, enfim, alto nível, que foi recomendada pelo estudo que foi hoje discutido. Temos 2 minutos. Dr. António Vitorino, resumidamente, se tiver o retrato do que é que Portugal poderá ser em 2060, se de facto estes cenários, em termos demográficos, pelo menos não forem postos em prática. Quer dizer, será um país pior porque eu já cá não estou. Esta é a minha primeira reação. Nós hoje somos um país que nos pensamos que somos mais homogéneos do que na realidade somos e também nos pensamos que somos mais aborrecidos do que na realidade somos. Temos um pouco este síndrome. Eu acho que esta tendência é imparável. Nós seremos menos homogéneos e espero que também já agora menos aborrecidos. Professor. Só uma pequena coisa, porque há um aspecto que, de resto, foi tocado aqui de passagem, sobre, no que diz respeito aos portugueses que vão para fora. Estamos a esquecer da questão da felicidade e das razões positivas que podem levar vários portugueses a saírem para fora, quer dizer, sem querer ser cínico, coisa que dificilmente seria de resto. No que diz respeito a uma longa tradição de imigração pelas piores razões, há pessoas que querem sair de Portugal não por razões económicas, sempre houve e haverá sempre, não por razões económicas, mas porque se desgostam de Portugal no conjunto, alguns aspectos de Portugal, da família, de uma pessoa. Às vezes é preciso mudar de continente para fugir de uma pessoa. Bem, portanto, há uma razão negativa que não é por estritamente económica. E depois também há razões positivas. As pessoas podem gostar mais, os portugueses podem gostar mais de viver, sei lá, no Canadá ou na parte norte dos Estados Unidos, para verem as cores das folhas no outono e viverem tristíssimos por viverem num país onde não podem ver isso. E há muita gente que sai por razões desse tipo. E a felicidade das pessoas tem que ser tomada em conta, não é só a questão do que é Portugal, na prática, como é que vamos ser ou como é que não vamos ser. Muito bem, eu dava por terminada por serem 5 horas o debate. Creio que a professora Maria João Valente Rosa fará uma intervenção. Ora, mais uma vez, muito boa tarde. Saímos aqui todos muito satisfeitos com a qualidade das várias intervenções que aconteceram ao longo desta tarde. Esta tarde, que começou, como sabem, com a apresentação do estudo das migrações e sustentabilidade demográfica, que lembro também, importante lembrar, que este estudo está na íntegra disponível no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos e tarde essa que prosseguiu com este debate moderado pela Raquel Albuquerque e que contou com a participação do António Vitorino, da Cátia Batista, de Jorge Macaísta Malheiros, da Margarida Marques e do Paulo Tunhas, a quem agradeço a todos o contributo para esta discussão em torno deste tema tão importante dos dias de hoje, também o foi no passado, mas hoje assume uma relevância muito significativa. Aliás, as migrações deram um mote para este debate, mas a propósito das migrações falámos aqui de tanto, não só de migrações, falámos de envelhecimento, falámos de mercado de trabalho, falámos de segurança social, falámos de tempos, no sentido amplo, do presente e do futuro, e também fomos um bocadinho ao passado. Falámos das circunstâncias da sociedade em que vivemos e também das condicionantes para atingirmos aquela sociedade que gostaríamos de viver. Falámos das estratégias para a integração. Falámos de muitos dos medos também que estão associados à imigração e, aliás, aqui a este propósito dos medos, gostaria muito de recordar uma frase de um grande filósofo francês, que morreu há pouco tempo, de origem búlgara, Todorov,
que afirmou em 2010, no El País, que o seguinte: este medo dos imigrantes do outro será o nosso primeiro grande conflito do século XXI. E eu aqui gostaria também de dissociar o imigrante do outro, embora muitas vezes ele esteja associado ao outro. Porque, de facto, o imigrante com I, porque, de facto, nem sempre o imigrante com I é alguém que vem de fora. E lembro que, em 2015, dos cerca de 300 mil imigrantes permanentes que entraram em Portugal, 12 mil, isto é, à volta de 40%, eram pessoas que tinham a nacionalidade portuguesa e que pura e simplesmente regressaram a Portugal. Portanto, quando falamos de imigração, muitas vezes não estamos também só a falar dos outros, ou de estrangeiros, ou de pessoas que não nasceram no país, mas também estamos a falar de muitas pessoas que saíram e que, entretanto, regressam. Bem, eu estou mesmo certa que muito do que aqui aconteceu nesta tarde e muito do que se disse sobre o homem, com letra maiúscula, sobre a sociedade em que vivemos e que foi afirmado de forma muito séria e muito corajosa, em alguns casos, muito do que aqui foi dito se prolongará para além desta sala e que vai migrar para outros destinos. É claro que, mais uma vez também lembro que esta sessão está a ser gravada na íntegra e que pode ser ela também revisitada no site da Fundação. A Fundação Francisco Manuel dos Santos acredita que é com informação rigorosa, debate e reflexão que se consegue manter vivo o que de mais importante devemos preservar enquanto sociedade, que é a liberdade de escolha. E essa é a razão que nos move e pela qual acredito que vale a pena continuar. Assim, resta-me, em nome da Fundação Francisco Manuel dos Santos, agradecer a presença e a colaboração de todos e muito em especial a toda a equipa que aceitou o desafio de contribuir com este estudo para uma discussão informada sobre um tema incontornável, quer do presente, quer do futuro da sociedade contemporânea e que são as migrações. Muito obrigada mais uma vez a todos.